Gente, olha só, deixa eu falar com vocês aqui o que eu penso que poderia ser uma boa estratégia de estudos com relação a essas listas de exercícios, que têm uns grupos de exercícios, né? Eu penso que é importante que você entenda o como fazer, como é que eu faço para fazer isso, como é que eu faço para fazer aquilo. Então, talvez seja interessante você pegar assim, de cada grupinho de exercício, pega ali, sei lá, os 2 primeiros, mas faça aqueles 2 primeiros entendendo o que é para ser feito. Igual, aqui eu peguei o primeiro e o último dessa lista, né? O 6 é o último. Mas entenda o que é para fazer. Olhando para esse exercício que eu fiz aqui, que é o exercício 2, vê se você conseguiu entender a ideia. A ideia que ele quer, né, que ele quer que você desenvolva, é que ele quer que você perceba. Ele quer que você perceba que substituindo ou usando a regra da cadeia dá o mesmo resultado. Ele quer que você perceba isso. Aí vai ter outros exercícios que vão pedir outras coisas. Normalmente os primeiros de cada grupo são os mais simples. Então, veja, o foco não deve ser, penso eu, a resposta certa. Porque eu sempre digo que resolver exercício é como você fazer uma viagem. E a resposta final é o seu destino. O destino não é necessariamente o principal. Ele é importante, mas ele não é necessariamente o principal. Eu acho que nesse caso aí, dessa comparação, a viagem em si é mais importante do que o destino. É você entender os meios ali, né? Como é que você faz para poder fazer isso? Como é que você faz para poder fazer aquilo? Aqui, por exemplo, nesse exercício aqui, o exercício 6, ele falou o seguinte, olha, o W é Z menos 100 de XY. E esse X vai variar com T, o X igual a T, o Y é Ln de T, e o Z é o E elevado a T menos 1. E eu quero saber qual é a derivada do W em relação a T quando T for 1. Então, eu quero saber a derivada no T igual a 1 e também a função derivada. E é para você fazer de 2 formas. Uma, usando a regra da cadeia. Outra, você substituindo antes de derivar. Eu não sei se vai dar um trabalho muito grande aqui para fazer isso aqui. Mas, enfim. Então, resumindo, eu penso que uma boa estratégia seria você pegar ali, pega 2 exercícios, 3 de cada grupinho e faz. Aí você vai ter uma ideia do que. Depois você volta fazendo os exercícios mais complicados, mas não é bem complicado, né? Os exercícios mais desafiadores. Desafiadores, né? Aquele que vai desafiar um pouquinho mais. Mas entenda o que você está fazendo. Veja, aqui ele quer que você encontre a função dw dt. Isso aqui dá o quê? É para a gente encontrar isso. Depois é para encontrar o dw dt quando t igual a 1. Né? Depois você vai dizer o que dá dw. O que dá dw dt quando t igual a 1. Essa barrinha vertical você pode ler quando, tá? Você pode ler quando t igual a 1. Então vamos lá, para fazer de 2 maneiras. A primeira é usando a regra da cadeia. Se você for usar a regra da cadeia, você tem que vir aqui e olhar o seguinte, olha, meu w depende do x, do y e do z. É uma função de 3 variáveis. O w, então, depende do x, o w depende do y, o w depende do z. Agora, quando você vem para cá, o meu x depende do t, o meu y depende do t, o meu z depende do t. Meu x do t, y de t, z de t. Tá vendo? Então, com isso aqui você não consegue montar a cadeia de derivadas. O nosso último encontro, parte da aula foi dedicada a isso, a você reconhecer como é que você usa aquelas árvorezinhas para poder montar a cadeia de derivadas. Então aqui, se você quer a derivada em relação a t, você vai chegar no t. Então tem que ter todos os caminhos que levam você ao t. Então vai ficar assim, ó, derivada, aqui não é derivada parcial, né? Porque só tem uma variável no final aqui, então é uma função de uma variável. Então aqui é a derivada ordinária de w em relação a t. Então olha, daqui para cá, você tem 3 variáveis, então é uma derivada parcial. Então vai ser assim, derivada de w em relação a x, vezes daqui para cá agora. Eu já fiz esse caminho daqui para cá, agora daqui para cá. Aí a derivada é ordinária, é uma variável só. Então vai ficar assim, ó, dx
dt. Depois mais. Daqui para cá, derivada parcial. Derivada de w em relação a y. Derivada de w em relação a y. Vezes derivada de y em relação a t. Aqui, ó, derivada de y em relação a t. Depois, por último aqui, derivada de w em relação a z. Ó, mais a derivada de w em relação a z. Vezes dz dt. Tem gente que nem precisa disso aqui, já faz direto. Ótimo, não tem problema. Mas que fique ali o método, né, de memorização, o método de você encontrar essa cadeia de derivadas. E aqui agora, veja bem, você tem que encontrar algumas derivadas parciais. Então, tem que encontrar algumas derivadas parciais. Então, vamos lá, o que nós aprendemos de derivada parcial. Derivada de w em relação a x. Eu venho cá, vou derivar isso aqui. Agora presta atenção aqui. Esse z aqui não depende do x. Então a derivada dele, zero. Agora você tem que derivar seno de xy em relação a x. Todo mundo consegue fazer isso? Sim. Aquele menos lá continua, né? Menos derivada do seno vai ficar cosseno de x vezes y, vezes a derivada desse que está aqui dentro em relação a x. Quanto é que dá a derivada de xy em relação a x? Não é y? É? Dá y vezes 1. Muito bem, y vezes 1. Então isso que eu acabei de encontrar aqui é a derivada do w em relação a x. Aí depois o próximo aqui, ó, vem dx dt. Tá bom, agora vamos olhar aqui. Quem é o x? O x é t, né? Ó, x igual a t. Então dx dt quanto é que dá? 1. Então veja, esse dx dt aqui é 1. E essa outra parte aqui, essa parte aqui deu isso. Depois mais, ó, derivada do w em relação a y. Bom, essa primeira parcela aqui não tem y, não tem. Então você vai derivar essa outra em relação a y. Vai ficar assim então, ó. Vai ficar menos aqui então, né? Ó, menos cosseno de xy vezes a derivada do xy em relação a y. X. Ó, x. Então isso que você está vendo aqui agora, isso aqui tudinho, é a derivada em relação a y. Aí agora você precisa do dy dt. Tá bom, dy dt. Então eu vou ter que achar aqui, ó, o y vale ln de t. Então dy dt vai o quê? Não é 1 sobre t? Então vai ficar assim, ó, vezes 1 sobre t. Esse 1 sobre t aqui é o dy dt. Próximo, derivada do w em relação a z. Bom, derivada do w em relação a z. Esta parcela aqui, sendo de xy, não tem z nela. Então a derivada dela dá zero. Eu vou derivar z em relação a z. Derivada de z em relação a z dá 1. Vai ficar aqui, ó, 1. E aqui vai ficar assim, ó, 1. Tá vendo? 1 vezes dz dt. Ah, sim, agora vamos lá. dz dt. Eu preciso saber derivar a exponencial. Como é que eu derivo a exponencial? A derivada da exponencial vale isso aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês aqui em algum lugar. Aqui, ó. Derivada de e elevado a coisa é o e elevado a coisa multiplicado pela derivada da coisa. É sempre assim. Então a derivada da exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do expoente. Percebe o que vai dar aqui? Ó? A derivada de e elevado a t menos 1 dá o próprio e elevado a t menos 1 multiplicado pela derivada do expoente, que é a derivada aqui da 1. Então isso que você está vendo, agora é vermelho, né? Isso que você está vendo aqui é isso, ó. É a derivada de z em relação a t. Bom, ele quer que você encontre a função derivada, né? A função derivada, então, e você quer em função de t. Então você tem que pegar o x, trocar pelo t, pegar o y, trocar pelo ln de t. E aí você vai ter assim, ó, que derivada de w em relação a t, dw dt, ó, dw dt vai ser assim, menos cosseno de x vezes y. X vezes y vai ficar t vezes ln de t, ó. T vezes ln de t.
Ó, esse aqui é o x vezes y. O x vale t, o y vale ln de t. Opa! Vezes o y. Aqui, ó, vezes ln de t. Aqui, vezes ln de t. Depois, aqui vai ficar de novo aqui menos cosseno de x vezes y, que vai ser t vezes ln de t. Do mesmo jeito aqui, ó, o x aqui é o t e o y aqui é o ln de t. E depois vezes o x. Ah, mas o x aqui vale t, ó. Aí vai cancelar, né? Vai ficar t vezes 1 sobre t. Aí esse t daqui cancela com esse t de cá. Esse tzinho que você está vendo aqui, ele veio do x, ó. O x equivale t. E esse outro aqui não tem o que substituir, não. Vai ficar só isso aqui mesmo. Mais e elevado a t menos 1. Então, conclusão. Reduzindo aqui, deixa eu ver se dá para simplificar alguma coisa. Não, eu só estou vendo que dá para colocar o cosseno em evidência, caso você queira, né? Então vai ficar assim, ó, dw dt igual, se você quiser colocar o cosseno, o menos cosseno de t ln de t em evidência, é opcional. Aí vai ficar assim, ó, vamos colocar, ó, menos cosseno de t vezes ln de t. Aí isso aqui em evidência, né? Aí que multiplica quem? Quem que vai sobrar aqui quando você dividir por esse? Não, ln de t. Tem um ln multiplicando aqui, né? Então vai ficar ln de t e depois mais isso aqui dividido por esse aqui dá 1, dá? Mais 1. Se você quiser saber se está certo, é só você pegar e multiplicar isso aqui mentalmente de novo, ó. Pega esse e multiplica com esse. Volta a ser esse? Volta. Pega esse e multiplica pelo 1. Volta a ser esse? Volta. Então tá certo. E aqui cancelou, né? Então vai ficar assim, mais e elevado a t menos 1. Isso que nós temos aqui é a expressão do dw dt. Essa aqui é a expressão do dw dt. Aí ele falou o seguinte, quer saber o dw dt quando t igual a 1. É só trocar o t por 1. É só trocar o t por 1, né? O que vai acontecer se você trocar o t por 1? Ó, vamos ver aqui. Ó, dw dt, quando t igual a 1, é só você pegar essa expressão aqui, tirar o t e colocar 1, minha gente. E vai fazer as pontinhas, ó, vai ficar menos cosseno de 1 vezes ln de 1, fechou? Multiplicado por ln de 1 mais 1. Mais 1. E depois mais e elevado a 1 menos 1. Vamos lá, quanto é que dá ln de 1? 0. Então esse aqui também dá 0. E aqui então ficou assim, então, a menos cosseno de 0 multiplicado por 0 mais 1. Então isso aqui não vai atrapalhar em nada, né? Ó, 0 mais 1 dá 1. Mais 1. E mais é elevado a 0. É elevado a 0. E quanto é que dá o cosseno de 0? Dá menos 1. O cosseno de 0 dá 1. Aí com aquele menos lá vai ficar menos 1. Então aqui vai ficar assim, menos 1, que multiplica por 1, mais é elevado a 0, 1. Então isso aqui vai ficar 1, não, perdão, menos 1. Ó, menos 1, mais 1. Dá 0, né? Pronto. Então, metade do exercício está pronto. Por isso que, assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quando, lá nos idos de 1995, tem muito tempo, 20 anos atrás, 21, passei pelo mesmo lugar que vocês passavam, mas estão passando. Mas o meu tempo era muito reduzido, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Não tinha muito tempo para fazer um monte de exercício. Então a estratégia que eu utilizava, e por sorte deu certo, era assim, era tentar entender como é que eu faço para fazer isso, para encontrar uma derivada direcional, para encontrar uma derivada parcial. Aí eu conservo isso e derivo isso. Então eu tentava colocar na minha cabeça a estratégia de resolução. E depois eu me garantia nas contas.
eu sabia que eu não ia errar a fatoração, eu não ia distribuir, tá com uma coisa mais a outra elevada ao quadrado, eu não ia distribuir, eu ia fazer o negócio direitinho. Então, eu tinha que entender a lógica e depois nas contas eu não ia errar. E deu certo. Né? Eu acho que é uma boa estratégia. Se é lógico, se você tiver tempo para fazer um montão de exercício, é bom. Mas eu sugiro que vocês, inicialmente, ainda mais se você tiver pouquinho tempo, que você faça menos exercício, mas que você entenda tudo que você está fazendo. Eu fiz aqui bem devagarzinho, né? Você deve ter dado mais de 20 minutos de vídeo aqui gravado, bem devagarzinho. Mas entenda tudo que você está fazendo. Porque aí apareceu outro problema, a ideia é a mesma, não muda a ideia. Tá? O que tem que ficar é a ideia. É isso que tem que ficar. Vamos lá, moçada, olha aqui. O outro jeito é você substituir primeiro, depois derivar. Por exemplo, nessa questão de derivada aqui. Seria interessante, muito interessante, se você falar o seguinte, olha, derivada eu me garanto. Eu sei que eu não vou errar a derivada do produto, derivada do quociente, derivada da potência, regra da cadeia, entendeu? Aí, beleza, vamos então concentrar na parte aqui dessa disciplina. Porque depois que você substituir, gente, virou um exercício lá de cálculo 1. Você vai trocar o z. Aí você vai olhar quem que é o z. O z vale e elevado a t menos 1. Então isso aqui vai ser e elevado a t menos 1. Né? Depois assim, ó, menos seno de x vezes y. Olha lá o x vezes y. Ó, o x vale t. Aqui é o t. Vezes o y, que vale ln de t. ln de t. Então veja, aqui ó, é onde estava o z. O exercício falou, o e elevado a t menos 1. Esse aqui, o t, ele é o x. E esse ln de t, é o y. Então eu fiz uma substituição, tirei o x e coloquei o y. Agora você vai encontrar aqui de novo o dw dt. Só que agora você vai derivar essa função de uma variável. Então isso aqui ó, é uma subtração. Então deriva a primeira, deriva a segunda separadamente. A derivada exponencial, eu já falei com vocês ali, derivada de exponencial da coisa é o e elevado a coisa vezes a derivada da coisa. Então aqui a derivada de e elevado a t menos 1 é o e elevado a t menos 1 multiplicado pela derivada do t menos 1, que dá 1, que nem precisava de escrever, né? Depois aqui ó, mais, aqui tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque aqui você tem que usar a regra da cadeia para funções de uma variável. Então a regra da cadeia para funções de uma variável vai ficar como? Vai ficar assim, ó, derivada do seno, que dá cosseno. Então aqui é menos, né? Aqui, ó, derivada do seno, que é cosseno. E não mexe no que está aqui dentro. Aí vai ficar assim, cosseno de t vezes ln de t, e depois multiplicado. Vamos fazer devagarzinho, ó. Vou escrever para vocês, ó. Multiplicado pela derivada em relação a t de quem está ali dentro, que é t vezes ln de t. T vezes ln de t. Agora isso aqui é uma multiplicação, derivada do produto. Cuidado, não vai derivar o t e derivar o ln separadamente. Não pode fazer isso. Vai derivar a primeira vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda. Então o restante você vai copiar, ó, vai ficar assim, ó, e elevado a t menos 1 menos cosseno de t ln de t vezes, olha aqui, ó, derivada da primeira 1 vezes a segunda ln de t, vou deixar em vermelho só a derivada, ó, vezes a segunda ln de t, depois mais a primeira multiplicado pela derivada da segunda. A derivada da segunda é 1 sobre t. Aí fechou aqui. Aí pode cancelar esse t com esse t, né? Então no caso aqui vai ficar assim, ó, dw dt igual ao e elevado a t menos 1 menos o cosseno de t vezes ln de t multiplicado por ln de t mais 1. Bateu? Só mudou a ordem das parcelas, mas as parcelas não alteram o resultado, a ordem delas. Então tá ok.
Aí depois é para você trocar o T por 1. Nós já fizemos esse trabalho, está bem aqui, ó. Né? Então, dw dt, quando t igual a 1, isso dá 0. É só voltar um pouquinho ali, porque a expressão, essa expressão aqui foi a mesma, substituindo ou usando a regra da cadeia. Então, tem mais 4 exercícios que usam a mesmíssima ideia. Usar a regra da cadeia, para, volta, substitui, depois deriva de novo. Deve encontrar a mesma coisa. Pronto.